Então, onde é que estão? Qual a origem desses erros de interpretação? Por que esses absurdos, né? Presta atenção. Veja o ensino de Jesus quanto à nossa salvação nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, tá? E a doutrina da salvação exposta no evangelho de João. Compare uma com a outra. Você vai ver que no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, que eles falam as mesmas coisas. Essa doutrina de salvação é condicional. E você lê no evangelho de João uma doutrina de salvação completa, perfeita, incondicional. Entenderam? Veja. Então, nessa comparação, ou você vai chegar a uma conclusão. O Senhor Jesus não sabia o que dizia. E o Espírito Santo promoveu aí uma grande confusão. E nós sabemos que Deus não é Deus de confusão, que o Espírito Santo não se contradiz. Mas se você não souber interpretar isso, está aí uma grande confusão. Afinal, é condicional ou não é condicional? O que o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João está certo? Ou o que ele disse lá no Mateus, Lucas e Marcos está certo? Onde? Que é isso? Que contradição é essa? Então é preciso entender que Deus tem um projeto para a humanidade. Tá? E que seria como se nesse projeto ele levasse o homem ao conhecimento da sua revelação de uma maneira progressiva. Como se o homem fosse subindo uma escada. Né? Então, quando ele alcança determinado degrau, tem outro degrau a ser conquistado. Então, isso nós chamamos de dispensação. O que é dispensação? É a maneira como Deus trata com a humanidade. Que Ele muda. Deus, o Senhor, não muda. Tá? Ele muda o seu projeto com a humanidade. Quando a humanidade alcança, os homens alcançam determinado estágio. Por exemplo, o primeiro degrau é conhecido como da inocência. O homem estava no paraíso, tá? Ele não sabia o que era o bem e o que era o mal, e todas as tardes o Senhor o visitava. Essa é conhecida, esse momento da história da humanidade, porque Adão e Eva representavam ali a humanidade, é conhecido como a inocência. Bem, mas aí eles desobedeceram. Desobedeceram. Foi uma surpresa para Deus? Não, em absoluto. No projeto de Deus não há surpresa. Isso é da economia dele. Então, Adão desobedecendo a Deus, ele foi expulso do paraíso. E Deus já não se relacionava mais com ele, como se relacionava anteriormente, conversando com Adão face a face, todos os dias. E Adão passou a guiar-se por sua consciência, porque ele tinha conhecimento do bem e do mal. Então mudou a dispensação, mudou a maneira de Deus lidar com a humanidade. Não mudou? Não houve uma diferença? Claro que houve uma diferença. E uma diferença muito grande. Entende? Depois, inicia-se a era abraâmica. O que é essa era abraâmica? Deus chama um homem, né, e aparece na vida dele, tira ele do meio do povo onde ele vivia e passa a tratar com esse homem. E a este homem ele faz muitas promessas. Muitas promessas. Ele diz por várias vezes: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Depois tivemos governo humano, tá? Mudou? Bom,
Antes, deixa eu dizer, mudou a maneira de Deus lidar com a humanidade? Mudou. A humanidade toda foi colocada de lado. A maneira como Deus tratou e se relacionou com eles, não sabemos, porque a Bíblia não fala. A Bíblia se concentra em Abraão, nos seus descendentes, e que se tornam uma grande nação, né? E veio aí os profetas, o governo humano. Bom, aí eles foram lá para o Egito, foram escravizados. E Deus manda Moisés falar com o faraó, e através de obras gloriosas, Deus tira o seu povo do domínio da escravidão lá no Egito. E no Monte Horebe, Deus dá os mandamentos, os 10 mandamentos, e revela a sua vontade, a sua legislação, né? Você vê isso no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, no livro de Números, né? Então, quando Deus dá a lei e os mandamentos e aquela legislação que estão nos livros de Moisés, né, mudou a dispensação, a maneira de Deus tratar com os homens. Entendeu? Essa é a 5ª dispensação. Então, quando Jesus veio, entrou no mundo, ele veio para cumprir as promessas feitas a Abraão, lá no Velho Testamento. Veio para o que era seus, diz lá no Evangelho de João, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado. Isso foi uma surpresa. Foi uma surpresa para Deus. O plano de Deus não deu certo? Não, em absoluto. E isto faz parte do projeto de Deus para a salvação da humanidade. Então, é das nossas crenças, inclusive está em listas de ensinamentos, que o Senhor Jesus cumpriu a lei por nós. Entendeu? E a lei foi abandonada. Mudou a dispensação. Iniciou-se a dispensação da graça. E o que é a dispensação da graça? A doutrina da salvação para os homens. Ela está descrita no Evangelho de João. Tá? Então, acontece na dispensação da graça uma nova maneira de Deus se relacionar com a humanidade. Bom, de cara, o Espírito de Deus passa a habitar nos crentes. Você deve ter ouvido pregações, lido na Bíblia, né? Que Deus se manifestou centenas de vezes através dos seus profetas. Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Amós, Abacuque. Né? Mas o Espírito de Deus não habitava neles. Entendeu? Eram homens de Deus, foram imensamente usados por Deus, mas o Espírito de Deus vinha, trazia o seu recado e ia embora. Não habitava nestes homens no Velho Testamento. Agora, na dispensação da graça, quando o Senhor estabeleceu a igreja no dia de Pentecostes, mudou a maneira de Deus se relacionar com a humanidade. Agora, o Espírito de Deus habita no crente, no verdadeiro crente, né? Não é no homem religioso, nessa turminha aí que anda misturando, né, a doutrina da salvação dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, misturando com o evangelho da salvação descrito no Evangelho de João. Entenderam? Bem, o Senhor disse para irmos e pregarmos o Evangelho da salvação, com a doutrina da salvação do Evangelho de João. Que a nossa salvação é pela graça, não é por obras, não é pela nossa justiça própria, nada, é porque Ele fez o necessário para a nossa salvação. E quem crê nisso tem a vida eterna, está salvo por toda a eternidade. Até quando vai isso? Olha, prestem bem atenção, está profetizado no livro de Daniel. São as 70 semanas de Daniel.
Tá? Nessas profecias está profetizada a entrada do Senhor Jesus no mundo, o seu nascimento, tá? E também a sua morte, a sua crucificação. Aí abre-se um espaço, tá? E fica faltando a última semana de Daniel. Semana de anos, né? 70 semanas dá 490 anos. Tá? Então, cumpriu-se até agora 463 anos. Falta 7 anos. Esses últimos 7 anos, né, começará após o arrebatamento da igreja, das almas dos crentes salvos. Serão arrebatados. O diabo, como é um invejoso, ele vai querer estabelecer um governo mundial, né? O mundo inteirinho está preparado para isso, né? Que é o governo do anticristo. Durante 3 anos e meio, o governo dele vai ser muito bem sucedido. Mas os últimos 3 anos e meio, ele vai querer ser adorado como Deus, e os judeus não vão aceitar isso. E vai haver a Terceira Guerra Mundial, né? E serão 3 anos e meio terríveis para os judeus, mas no último momento, quando eles estiverem já sem condições de resistir a essa guerra, de vencer, suportar esse combate, na iminência de serem derrotados, o Senhor Jesus virá e vai derrotar o anticristo e vai estabelecer a última dispensação, que é o milênio. 1000 anos com o Senhor Jesus governando, e nós, os salvos, aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, serão os sacerdotes do Senhor Jesus durante esse governo mundial do Senhor Jesus, onde serão abençoadas todas as famílias da terra. E o diabo, onde estará? Ele estará amarrado, e não mais poderá tentar os homens. Tá? Bom, mas isso é escatologia, né? Já é uma outra coisa, eu não vou entrar em mais detalhes a respeito. Mas o grande erro é misturar, fazer suco de salada mista, né? Com os versos da Bíblia, sem procurar entender o que a Bíblia está dizendo. Essa é a razão dos erros do Basimar. Tá bom? Um beijão a todos, tá? E fique na gloriosa paz de Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Bem, meus queridos, fica aí o meu convite. Inscreva-se no meu canal e divulguem os meus vídeos. Em nome do Senhor Jesus eu lhes peço. Amém.